Olá, tudo bem? Eu sou a professora Andréia Araújo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na 18ª Semana Pedagógica promovida pela Rede Pedagógica. E a gente está discutindo mais um assunto muito importante, que é a questão da educação integral. Essa perspectiva da educação integral a partir da Base Nacional Comum Curricular. O que esse documento tem a nos dizer sobre essa temática? A nossa discussão ela se constitui de 2 vídeos. Não sei se você já assistiu o outro vídeo, mas no outro vídeo a gente traz essa conceituação do que é educação integral a partir da Base Nacional Comum Curricular e dialogando, né, sobre essa perspectiva, esse olhar sobre a escola, sobre os profissionais da educação, sobre os estudantes, sobre a sociedade atual, o que está emergindo, né, e que acaba interferindo nas práticas educativas. E a gente também trouxe um pouquinho desse aspecto histórico de quando que começou a surgir essa discussão sobre educação integral. E hoje não, e neste segundo vídeo, vamos focar nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque ela tem tudo a ver com a educação integral, né? Essas competências gerais, elas vão detalhando para cada um de nós, educadores, e quem tem interesse, né, em estar conhecendo mais sobre a educação, sobre esse documento, como que a gente pode, enquanto profissionais da educação, estar promovendo uma educação integral a partir das competências gerais que a Base Nacional Comum Curricular traz. Então, antes da gente começar, eu trago esse olhar para a educação integral a partir da Base Nacional Comum Curricular, que ela traz essa perspectiva da praxis, né, que a gente precisa estar o tempo todo analisando, observando atentamente a nossa prática educativa e que essa prática educativa ela precisa ser reflexiva, precisa ser crítica, a gente precisa ter esse olhar crítico para a nossa atuação docente. E é claro, a gente precisa estar sempre estudando, porque tudo que a gente faz, toda a nossa prática docente, ela tem uma base teórica. Então, é isso que a Base Nacional Comum Curricular nos traz, nessa perspectiva de que é importante estarmos refletindo, enquanto profissionais da educação, na nossa prática docente, refletindo criticamente e também estudando muito. E aí, com esse olhar para esse sujeito que é quem? O estudante. Quem é esse estudante? Então, como a Base Nacional Comum Curricular perpassa toda a educação básica, né? Então a gente precisa pensar nesse sujeito, nesse estudante, a partir da educação infantil, dos bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas, das crianças do ensino fundamental, dos adolescentes do ensino fundamental, dos jovens do ensino médio, dos adultos que estão na EJA, né? Enfim, cada um desse estudante, como que eu, profissional da educação, seja professor, professora, coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, orientador, orientadora pedagógica, equipe gestora, enfim, como o meu fazer docente tem relação com esse sujeito, com esse estudante, e como que isso tem relação com a sociedade. Então, quando a gente pensa na educação integral a partir da Base Nacional Comum Curricular, a gente tem que pensar todos esses aspectos. E aí, a Base Nacional Comum Curricular elenca as 10 competências gerais da educação básica. Diante disso, qual a relação delas com a educação integral? Então, nesse momento, a gente vai estar aqui conversando sobre cada uma dessas competências e como que nós, profissionais da educação, na escola, podemos estar contribuindo para que, de fato, essa educação integral se torne uma realidade, né?
constituição de cada um dos nossos estudantes. E aí a primeira competência geral é acerca do conhecimento. O que a BNCC fala? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então a gente percebe aí que traz essa importância, esse olhar para esse conhecimento, mas não é simplesmente numa perspectiva de informar, de despejar conteúdo, informação na cabeça do estudante, mas sim quais as relações que esse conhecimento tem com esse estudante no território em que ele vive, no momento social que nós estamos vivendo, na sociedade, quais as relações que tem com a cultura que ele está inserido e, claro, pensando nessa constituição de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, essa perspectiva de estar trazendo esse conhecimento que pode ser de diferentes naturezas para os nossos estudantes, não apenas no sentido de informar, de despejar um conteúdo como eu acabei de falar, mas sim trazendo as relações que esse conteúdo pode contribuir para o desenvolvimento desse estudante, considerando a sua vida em sociedade. E aí, o segundo, o pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, a gente vê aqui essa importância de desenvolver esse desenvolvimento, esse pensamento científico, crítico e criativo nos nossos estudantes. Então, se antes a gente tinha uma perspectiva de despejar uma enormidade de conteúdos, de informações para o estudante absorver e decorar, né, de forma padronizada, massificada, hoje a gente tem um outro olhar, né? O estudante, ele precisa desenvolver o seu pensamento científico, crítico e criativo. E para ele desenvolver isso, a gente precisa pensar numa escola, numa educação que esteja aberta a promover esse protagonismo desse estudante, que ele desenvolva a sua curiosidade, que ele realize investigações, que ele levante hipóteses, que ele faça diferentes reflexões, análises críticas sobre o que está sendo dialogado, compartilhado, os conteúdos que estão sendo ali vivenciados naquele momento. Então, a gente precisa pensar numa escola que promova tudo isso. E isso tem a ver com a educação integral. Porque estaremos contribuindo para esse desenvolvimento desse pensamento científico, crítico e criativo desse estudante, que vai contribuir para o seu desenvolvimento em diferentes aspectos da sua vida, da sua constituição humana, na sociedade em que ele está inserido. E a gente precisa pensar no repertório cultural também, né? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, a gente precisa ampliar esse repertório cultural dos nossos estudantes. Então, se a gente está pensando na educação integral, a gente precisa promover momentos que o estudante possa olhar para si, para a sua história, para a sua constituição social e cultural,
valorizando isso que ele já traz consigo, mas também dialogar com o outro. Quais são essas experiências culturais que o outro traz? E ampliar mais ainda esse repertório. Sair, olhar para a comunidade que eu estou, para o território que eu estou, mas olhar também para o meu município, para o meu estado, para o meu país e para outros países. Conhecer outras culturas, de outras sociedades, de outros territórios e valorizar essas culturas. Então, isso é essencial, ampliar esse repertório cultural, e isso tem a ver com a educação integral. Comunicação. Utilizar diferentes linguagens, né? Verbal, oral, visual motora, com libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, musical, bem como conhecimento das linguagens artísticas, né? Matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, precisamos pensar uma escola, uma educação que promova esse princípio da comunicação. Essas diferentes possibilidades comunicativas entre os nossos estudantes, que eles sintam a liberdade e o direito de se expressar de diferentes formas, corporalmente, artisticamente, desenvolvendo o seu olhar artístico, crítico, sensível, estético. Então, a gente precisa contribuir com essas diferentes formas de comunicação e ter essa sensibilidade de estar atento aos nossos estudantes, para essas diferentes formas que podemos estar nos comunicando com eles, né? Deles se sentirem essa liberdade mesmo, esse acolhimento nessa escola para eles se expressar das mais diversas formas. Cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, quando a gente está pensando aqui na educação integral, e eu falei no começo, né, que quando a gente pensa na educação integral, a gente tem aí uma tríade, né, que envolve a escola, com os profissionais da educação, com a prática educativa, pensando nesse sujeito que é o estudante e nessa sociedade que estamos inseridos. E pensando nisso, estamos completamente imersos nessa cultura digital. E não tem como a gente negar, né? A gente falar que é uma coisa ruim, que os nossos estudantes estão mudando muito seu comportamento na era digital, e é claro que estão mudando, porque a gente está vivendo uma outra realidade social, né? E aí a gente precisa pensar, enquanto escola, enquanto educação, enquanto profissionais da educação, como que a gente pode contribuir nessa perspectiva da cultura digital com esse desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Porque não tem como a gente negar. É uma realidade que faz parte da nossa sociedade atual. É a realidade que está posta, né? E é algo que chama a atenção dos nossos estudantes, porque eles nasceram com essa realidade, né? Então, eles têm muito interesse, muita curiosidade em acessar essas ferramentas, em conhecer, em manipular, e como que a gente pode estar utilizando, inserindo a cultura digital nas escolas e contribuindo para esse desenvolvimento crítico, comunicativo, significativo, reflexivo e de forma ética entre os nossos estudantes. Uma coisa que a gente pode pensar, refletir com eles é acerca das fake news,
que ações que a gente pode estar pensando, realizando, promovendo na escola para combater, né, essas diferentes fake news que emergem na rede social, na internet, enfim, na cultura digital. Então, são diferentes possibilidades de trabalho que a gente pode estar trabalhando com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos que compõem a educação básica e que a gente vai estar aí contribuindo para essa constituição humana de cada um deles, né, para esse desenvolvimento integral e que tem relação direta com essa educação integral que precisamos pensar e promover nas nossas escolas. Trabalho e projeto de vida. Muitas vezes, quando a gente olha esse termo, projeto de vida na educação, na Base Nacional Comum Curricular, a gente associa a ensino médio, né? Mas podemos já começar a pensar sobre essa perspectiva de forma indireta, mais leve, mais fluida, né? Nas outras etapas da educação básica, e é uma das competências gerais que compõem aí a Base Nacional Comum Curricular, e é importante a gente estar conversando sobre isso também. Então, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, como eu falei, a BNCC, ela trata de forma mais direta sobre a questão do projeto de vida em relação ao ensino médio. Mas nós, enquanto profissionais da educação das outras etapas, a gente pode estar trazendo essas reflexões do mundo do trabalho. Recentemente, eu tenho assistido alguns vídeos na internet, né, de crianças que vivenciaram a experiência de acompanhar o trabalho de home office dos seus pais, das pessoas que são responsáveis por elas nas suas casas, né? E a partir dessa experiência, ela pega isso e traz essa realidade do home office para as suas brincadeiras de faz de conta, né? Então, é claro que o mundo do trabalho não está mais próximo só dos jovens que estão no ensino médio, mas também é uma realidade que está posta na nossa sociedade. Então, a gente pode estar trazendo essas reflexões, né, sobre autonomia, consciência crítica, responsabilidade, que envolve o universo do trabalho, entre outros aspectos. Também a gente pode estar refletindo sobre essas questões, essas discussões, e isso envolve também o desenvolvimento integral do ser humano, e a educação integral pode contribuir nesse sentido. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, gente, há um tempo atrás, a gente via uma prática educativa, tanto na escola como na sociedade, de uma forma geral, que as pessoas eram receptáculos, né? Que recebiam informações, que recebiam orientações, que recebiam formas de como se comportar em sociedade, e eles recebiam e executavam, né, aquilo que era posto. Só que estamos vivendo um contexto social que já desde muito, já na mais tenra infância, as nossas crianças, né, os nossos estudantes
as novas gerações da nossa sociedade, elas sentem a necessidade de argumentar. Elas não somente recebem uma informação, uma orientação, mas elas questionam, elas argumentam. Por que isso? Por que aquilo? Por que não pode ser assim? Por que não pode ser de outro jeito? E às vezes a escola, com essa nova, porque nós somos de uma outra geração, né? A gente recebeu uma outra prática educativa, uma outra forma, né, de perspectiva. E às vezes pode ser complicado para os profissionais que foram educados de uma outra forma, a como educar, né, de uma forma mais livre, mais aberta, proporcionando mais autonomia e protagonismo aos nossos estudantes no momento atual. É um desafio, mas precisamos abraçar esse desafio. A gente precisa promover uma escola que esteja aberta ao diálogo, ao questionamento, à argumentação, ao pensamento crítico. E isso é uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. E isso tem a ver com o desenvolvimento integral do ser humano. E para que a escola possa contribuir com esse desenvolvimento integral do ser humano, precisamos promover uma educação integral, que contribua para o desenvolvimento dessas 10 competências gerais que a Base Nacional Comum Curricular traz. E uma delas é a argumentação. Precisamos estar abertos às mais diversas formas de argumentação dos nossos estudantes. E como que a gente pode contribuir para que essa argumentação se desenvolva cada vez mais. Porque essas diferentes formas de olhares, de perspectivas, de argumentações, de questionamentos, contribuem para esse desenvolvimento dos nossos estudantes e, consequentemente, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a gente precisa quebrar de antigos padrões, antigas visões e estar aberto para essa nova realidade. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. A gente tem visto ultimamente uma preocupação muito grande com a questão mental e emocional de cada um de nós, seres humanos. E a escola pode estar contribuindo nesse sentido. E aí a gente precisa ter esse auto-olhar, olhar para si. Quem eu sou? Qual a minha história de vida? Como que eu me constituí? Qual é a minha família, a minha comunidade, a sociedade que eu faço parte e o outro? Quem é esse outro? Qual é a história de vida desse outro? E esse respeito à minha história e à história do outro. Eu preciso pensar uma escola, uma educação que promova esse autoconhecimento e esse autocuidado. E isso tem a ver também com a educação integral. Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitos e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. Então, a gente precisa pensar uma educação antirracista, uma educação que respeita a si e ao outro, que não esteja desenvolvendo nenhum tipo de preconceito, de qualquer natureza que seja. E a gente precisa pensar nessa constituição humana que tem empatia, que coopera com o outro. E isso faz parte do nosso desenvolvimento integral como seres humanos, e a educação, nessa perspectiva de educação integral, pode contribuir nesse sentido. E finalizando,
né? A gente tem aí responsabilidade de cidadania, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Eu acho que aqui é bem direto, né? Como que a gente precisa pensar uma escola que tem responsabilidade consigo, com o outro e com a sociedade, que promove essa cidadania, né? Com princípios éticos, pensando de forma democrática, agindo de forma inclusiva, pensando na questão da sustentabilidade e promovendo essa solidariedade entre todos nós. Então, eu acho que é muito importante a gente focar nessas 10 competências gerais que a Base Nacional Comum Curricular traz, porque ela traz diferentes aspectos que nos constituem e que são importantes para a nossa vida em sociedade. Então, aqui, após análise das competências gerais da educação básica, quais são os desafios do caminho, do nosso caminho enquanto profissionais da educação? É exatamente isso, olhar para essas 10 competências gerais e estar pensando, refletindo, analisando, planejando e avaliando constantemente a nossa prática docente nessa perspectiva. Será que eu estou olhando para esse estudante? Será que eu estou olhando para esse estudante em relação a essa sociedade? Será que eu estou de fato contribuindo para que essas 10 competências gerais de fato aconteçam na nossa escola e contribuam para essa formação humana de cada um dos nossos estudantes de forma a influenciar a sociedade em que estamos vivendo no momento? Fica aí essa reflexão para cada um de nós. Eu vou finalizando por aqui e um abraço para vocês. Até a próxima!